Olá! Esta é uma série de vídeos sobre fazer fotografia e a diferença entre fazer e tirar. E vamos usar como base o típico caso de fotografia de viagem. Este vai ser um vídeo sobre a composição. Outra coisa muito comum de encontrarmos nas viagens são as artistas de rua. Nesta situação, o interessante é representarmos o que o artista faz e não aonde ele está, porque o que ele faz é desenhar retratos e pouco tem a ver com o local onde ele está, e o local em si não ajuda em nada para complementar a composição. Portanto, vamos fotografar mesmo de perto e com 16mm. Encontrar a composição nem sempre é uma tarefa fácil. Nós precisamos desenvolver algumas características. Uma delas é enxergar a parte. Vejam, por exemplo, este lugar. Ele até parece relativamente interessante, mas vejam como eu quero ver em termos de uma fotografia. Eu penso que esse lugar é um lugar ótimo para uma fotografia de rua, desde que eu tenha alguém interessante subindo aquelas escadas. Essa é a fotografia base que foi feita para analisar como eu ia controlar todas as linhas e formas. E vamos explicar algumas coisas. Em primeiro lugar, ela está mais aberta do que aquilo que eu pretendo usar. Por quê? Esta parte aqui está toda a mais, não me interessa. Toda essa parte aqui de cima também não acrescenta nada. Aqui falta o fim da escada, mas isso é de propósito, porque no fim dessa escada eu tenho uma lata de lixo, que também não ia ajudar nada. O que eu pretendo ter desta fotografia é este conjunto de linhas. Mas eu tenho que tomar cuidado com duas coisas: este espaço e este espaço. Portanto, a base da fotografia é esta. O que é fundamental? Essas escadas e este banco, para complementar este espaço todo, para evitar que isso ficasse um espaço negativo sem sentido. Já deste lado, essas plantas também não incomodam. Mas outra coisa que eu não preciso nessa fotografia são das cores, porque elas apenas distraem-me com relação à geometria. Portanto, esta é a base com qual vamos fazer a fotografia. Incluir ou não essa estrada, ou incluir ou não esta linha, vão ser opções em função de como eu vou ter o assunto. E o assunto pode ficar aqui, aqui, ou aqui. Ou eu ainda posso ter um assunto aqui. Normalmente, nesse tipo de fotografia, nós fazemos várias fotografias e escolhemos, editamos só aquelas que estão em termos de composição bem. Mas hoje eu vou fazer uma coisa que os fotógrafos não fazem. Vou mostrar-lhes todas as fotografias razoáveis e explicar por que eu não as escolhi. Mas para não passar muita vergonha, vamos começar com uma fotografia que funciona. Neste caso,
esta pessoa nesta posição e esta pessoa nesta posição estão a funcionar muito bem. E é tão forte os dois elementos que eu já não preciso daqueles que eu comentei. Já nesta fotografia, eu tenho as mesmas duas pessoas, mas a posição desta pessoa não está interessante por causa da cabeça sobre esta linha. Esta fotografia tem exatamente o mesmo problema. A cabeça deste senhor sobre a linha. O mesmo problema. Já temos agora a situação ao inverso. Tenho meus dois elementos isolados, os meus dois elementos em movimento, os dois estão andando, a posição das pernas estão interessantes. Mais um candidato. Mas ela tem uma coisa que não me agrada. O rosto desse senhor está completamente no escuro por causa do chapéu. Temos mais uma posição. E desta vez, as pernas não funcionam. Esta não deixa de ser interessante. Termos essas pessoas no passeio e esse senhor na escada. Mas nesta aqui, a posição, na minha opinião, é um pouco mais engraçada. Incomoda-me. A pomba. Nesta aqui, a posição da senhora ainda não está interessante. Já agora, começou a ficar mais engraçado. Mesmo assim, não sei o que essa senhora tem na mão, mas me incomoda. Já nesta fotografia, esse senhor está numa posição muito limpa, muito interessante e com um movimento ativo. Engraçado, só não gosto muito deste braço aqui atrás, mas não é algo que me incomoda muito. E a senhora também está numa posição interessante e já tem o rosto, apesar dessa coisa que ela está segurando na mão. Mas esta já é uma candidata. Nessa fotografia, as pernas da senhora não ficaram bem. Já nesta, a posição é até interessante, mas novamente, os que ela leva na mão estragou. Já aqui, temos uma pessoa andando em sentido contrário, mas não gostei da posição dela no enquadramento. Já assim, com as pernas desse jeito, é interessante. Ok, a senhora começando a descer, mas a postura das pernas é impensável. Um pouco mais interessante, mas não gosto da posição da cabeça. Aqui já tem o assunto isolado, mas não gosto da sombra do chapéu. Novamente, a sombra do chapéu, a sombra do chapéu, a sombra do chapéu, a sombra do chapéu. Agora temos duas pessoas. E como podemos ver, elas estão até interagindo, estão as duas olhando o mesmo telemóvel. Mas não há separação entre elas. Quase, mas continuamos não ter separação entre elas. Opa! Agora temos as duas pessoas a descer as escadas a interagir com o telemóvel e com perfeita separação. Só não gostei do braço, mas é uma candidata. Não tem separação, não tem separação. Isto daqui estragou a fotografia. Não tem separação por um quase nada. Novamente, não tem separação. Agora, temos separação, mas as pernas desse senhor não estão interessantes. Eis aqui mais uma candidata. Temos separação. Os dois estão olhando para o mesmo lado, as pernas estão bem, os braços não estão mal. Nesse momento, estamos a ver as 5 fotografias candidatas. E aqui, efetivamente, chegamos na parte subjetiva. E na minha opinião, a fotografia que eu mais gosto é esta. Visto deste ângulo,
temos uma segunda composição interessante, desde que nós coloquemos uma pessoa aqui. E se as pessoas não querem contribuir e ficar lá onde você deseja ter uma pessoa, peça para uma ir lá. Espero que estejam gostando e até o próximo vídeo.